Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 3 do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Química. Atividade 1. O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras, açúcares e em substâncias minerais, como fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também a ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de ligação covalente. A ligação covalente, ela acontece entre os átomos ametais com ametais mais ametais. Ela ocorre também com o átomo hidrogênio mais um elemento químico que seja também ametal, e há um compartilhamento de elétrons, ou seja, eu tenho um elemento químico X e aqui eu tenho um elemento químico Y. Esses dois elementos químicos, eles devem ser ametais, ou então um ametal e um hidrogênio. E o mesmo elemento químico, eu posso também fazer uma ligação covalente com outro mesmo elemento químico. E esse elétron que eu tenho nesse elemento químico, ele vai pertencer ao elemento X e ao elemento Y ao mesmo tempo. Por exemplo, se aqui eu tiver 6 elétrons em volta desse elemento químico, significa que ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar, completando a teoria do octeto, que é 8 elétrons. Então, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar esse aqui fora. Esse aqui ele vai ter 6 elétrons também. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse daqui tem 6, ele pega esse elétron, ele vai completar 7. E esse aqui também tinha 6, ele pega esse elétron aqui e vai ficar com 7. Então, eu pego aqui, ó, faço mais uma ligação, havendo um compartilhamento de elétrons. Então, aqui tem 6, pegando mais 2 aqui do outro, vai ficar com 8. Aqui tem 6, pegando mais esses 2 aqui para ele, ele também fica com 8. Então, o que caracteriza uma ligação covalente aqui é quando há um compartilhamento de elétrons entre ametais e entre ametais e hidrogênio. A alternativa E é a resposta correta. Na letra A, a ligação ocorre somente em compostos orgânicos. Esse tipo de ligação, ela pode ocorrer com inorgânicos também, a ligação covalente. Então, não é a letra A, porque aqui está falando que é somente em composto orgânico. A letra B fala que a ligação covalente há uma transferência de elétrons entre metal e ametal. Não, a ligação covalente é através do compartilhamento, ninguém perde, ninguém ganha, e ocorre entre os átomos dos elementos químicos ametais e não metal com ametal. Aqui seria uma característica da ligação química iônica. Letra C. A ligação covalente ocorre através da transferência de elétrons entre ametais. Não é a transferência, pois nenhum elemento, nenhum átomo vai perder e nem vai ganhar. Eles vão compartilhar. Letra D. A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons entre metais. Não é entre metais. A ligação que ocorre entre metais é ligação metálica. E também não é compartilhamento, é outro tipo de ligação. A ligação covalente é o compartilhamento entre os átomos ametais. Então, a letra E é a única alternativa correta. A atividade 2. O dióxido de carbono, ou gás carbônico, que é o CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio.
Porém, quando esse gás é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Ou seja, se no ambiente que a pessoa estiver, principalmente se for um ambiente fechado, o próprio gás carbônico que é gerado através do sistema respiratório pode fazer com que a pessoa morra. Ou seja, se tiver 10% desse gás carbônico ou dióxido de carbono, que é a mesma coisa, a pessoa pode vir a óbito. Então aqui diz: esse gás apresenta em sua molécula um número de elétrons compartilhados igual a, temos aqui as opções abaixo, e para sabermos devemos fazer a ligação entre os átomos de oxigênio e o átomo de carbono. Carbono eu tenho um átomo só, então eu coloco ele aqui no centro. O número de elétrons que tem na última camada do carbono é 4 elétrons. Eu coloquei um X representando elétrons. 1, 2, 3, 4. O carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons. O oxigênio são 2 átomos, então eu coloco um de cada lado. O número de elétrons na última camada do oxigênio são 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os elétrons pertencentes aos átomos de oxigênio, eu coloquei uma bolinha vermelha. Aqui o outro oxigênio com os mesmos 6 elétrons. E para fazer a ligação química, ambos os átomos precisam completar 8 elétrons em sua ligação. Então, o carbono tem 4, ele precisa de 4. O oxigênio tem 6, ele precisa de mais 2, sempre para completar 8. Então, esse oxigênio que tem 6, ele vai compartilhar esses 2 dele para o carbono, e o carbono vai compartilhar esses 2 que ele tem para o oxigênio. Então, o oxigênio tem 6 com 2 aqui, foi para 8, já se estabilizou. Esse outro oxigênio tem 6, ele compartilha os 2 dele para o carbono e o carbono compartilha os 2 dele para o oxigênio. Então, o oxigênio tem 6 com 2, 8. O carbono tem 4 com esses 2 e esses 2, também completa 8. Então, aí na atividade pede para encontrar o número de elétrons compartilhados. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternativa A, a resposta correta. Essa aqui que eu acabei de fazer é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. A atividade 3. Que tipo de informações as fórmulas molecular e estrutural nos fornecem? Então, eu fiz aqui um resumo de cada tipo de fórmula que está apresentando aqui na questão. A fórmula molecular, ela indica a quantidade de átomos de cada elemento químico que forma a substância. Eu coloquei aqui um exemplo, CO2. Esse CO2, isso aqui é a fórmula molecular do gás carbônico ou dióxido de carbono, onde vai indicar para mim que tem um átomo de carbono e 2 átomos do elemento químico oxigênio. A fórmula estrutural, ela mostra as ligações entre os átomos, sendo cada traço representado um par de elétrons. Então, eu peguei a mesma substância CO2 e fiz aqui a fórmula dela estrutural, onde o carbono fica no centro, é um átomo só de carbono fica no centro. Os 2 átomos de oxigênio, eu coloco um átomo de cada lado. E cada traço desse daqui representa um par de elétrons. É o que vimos na questão anterior. Vimos que 8 elétrons compartilhados. Então, aqui temos aqui cada ponta dessa representando um átomo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada traço é um par de elétrons. Essa fórmula é a fórmula estrutural. A atividade 4. Explique como ocorre a ligação covalente e a ligação iônica na interação núcleo-eletrosfera. A ligação covalente eu representei aqui de azul, a representação da ligação iônica eu coloquei de vermelho. Na ligação covalente,
é quando há um compartilhamento de elétrons entre os ametais, ou ametal com hidrogênio. Aqui eu coloquei um exemplo aqui do nitrogênio ligando com os átomos de hidrogênio. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, cada hidrogênio tem apenas um elétron na última camada. Cada hidrogênio precisa de um elétron para estabilizar, para que possa emitir o gás nobre hélio. Então, aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cada hidrogênio ficou com 2 elétrons. E o nitrogênio, que tinha 5 elétrons no centro, ele agora ficou com 5, 6, 7, 8, pois foi compartilhado os elétrons dos átomos de hidrogênio para ele. Cada par de elétrons desse aqui da fórmula eletrônica, ele é representado aqui através de um traço na fórmula estrutural. E a fórmula molecular, eu tenho a quantidade de átomos de cada elemento, onde aqui eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênio. Um nitrogênio, 3 hidrogênios. A ligação iônica é quando há uma transferência de elétrons entre metal com ametal. Ou seja, um perde, o outro ganha. Então, aqui temos o exemplo do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O sal de cozinha é formado por sódio e cloro. Eu tenho o sódio, que tem apenas um elétron na sua última camada, e o cloro tem 7 elétrons na sua última camada. Então, é aquele exemplo que eu passei para vocês, do álbum de figurinhas. Esse aqui tem 7 figurinhas e ele precisa completar 8 figurinhas. Sempre na ligação química, o átomo precisa completar 8 elétrons. Então, se ele já tem 7, aqui de vermelhinho, então é melhor ele ganhar mais uma figurinha aqui desse coleguinha, que é o sódio, para ele ficar com 8. Esse daqui só tem uma figurinha, então ele passa essa figurinha para o outro. Então o sódio passa um elétron para o cloro e o cloro vai ficar com 8 elétrons na sua última camada. Ou seja, o cloro ganhou o elétron, então ele fica com carga negativa, ou seja, ele vai ter mais elétrons do que prótons. O sódio, ele tinha um elétron sozinho. Ele perdeu esse elétron aqui para o cloro. Se ele perdeu o elétron, ele vai ficar com a carga positiva, porque ele agora passa a ter mais prótons do que elétrons. A fórmula mínima para esses compostos, eu pego esse menos, que pode ser menos ou menos 1, aqui mais ou mais 1, eu passo 1 do cloro para o sódio e o mais 1 do sódio para o cloro, ficando NaCl, onde eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro. Pessoal, finalizamos aí a correção de mais uma semana desse PET. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e até a próxima correção da próxima semana.